Vamos ter entrevista importante. No meio deste debate sobre o PL antifacção e tudo o que o envolve, ontem houve uma reunião bastante importante envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e representantes dos ministérios públicos nos estados, justamente para tratar desta discussão toda que acontece no Congresso Nacional. Um dos articuladores desta reunião é o nosso entrevistado deste momento, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, segue em Brasília e fez a gentileza de ir até o nosso estúdio na capital federal para poder conversar conosco. Procurador, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Queria que o senhor nos relatasse um pouco do que foi debatido nesta reunião de ontem, de quais são as preocupações que o Ministério Público levou ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para que sejam contemplados no texto que vier a ser apreciado no plenário da Câmara, ao que tudo indica, não hoje, pelo menos amanhã, se não houver um novo adiamento. Bom, boa tarde, Yuri, boa tarde a todos os telespectadores. A reunião de ontem foi convocada pelo ministro Alexandre de Moraes para ouvir todos os procuradores-gerais dos estados e também da União e o Procurador-Geral da República, mas ouvir-nos nos termos daquela ADPF, a chamada ADPF das favelas, que nada mais é do que um processo chamado estrutural. Esse projeto estrutural, para que ele tenha um andamento, é necessário que haja um pacto, um compromisso entre todo o sistema de justiça, todo o sistema de segurança pública e principalmente com a sociedade. Na fala do ministro, que falava em nome próprio e falava em nome do Supremo Tribunal Federal, ele estava ali diante dos procuradores gerais pedindo para que todos nós apresentássemos uma solução para que nós pudéssemos qualificar melhor as operações realizadas em diversas situações, guardadas as especificidades de cada estado. O mais importante na minha visão daquela reunião foi que o ministro, em nome do Supremo Tribunal Federal, ele deixou muito claro a opção, enfrentamento ou se submeter. E o Supremo Tribunal Federal, ao lado dos procuradores gerais, decidiu pelo enfrentamento de acordo com as regras constitucionais, de uma maneira com muita inteligência, com muita estratégia, para que as ações pontuais tenham resultados mais eficazes. Procurador, deixa eu trazer Larissa Rodrigues e Pedro Venceslau para participarem também desta conversa, começando com a Larissa Rodrigues, que tem acompanhado de perto essa discussão da mudança na legislação no Congresso Nacional. Larissa, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, te ouve. Procurador, boa tarde. Mais uma vez, a gente falou fora aqui das câmeras, mas mais uma vez, obrigada por atender ao nosso convite. Eu queria a opinião do senhor, principalmente, se isso foi assunto ontem nesta conversa, no sentido de que há uma discussão, e o que a gente escutou dentro do Congresso, que o ministro Alexandre de Moraes teria dito isso, sobre a constitucionalidade ou não desse texto. O quanto as mudanças que estão sendo propostas, de fato, podem ser propostas ao olhar do judiciário, ao olhar dos especialistas que o senhor se encaixa enquanto um jurista. É possível realmente do jeito que está? Ou o ministro Alexandre de Moraes também teria destacado alguns detalhes que podem ser considerados inconstitucionais? Toda essa discussão a respeito de nova legislação para o enfrentamento do crime organizado, e veja que o Brasil está enfrentando um fenômeno que vários países do mundo já enfrentaram. E eles souberam sair disso a partir do momento em que foram transparentes com a sociedade em relação a esse Estado, bem como com alterações legislativas que visaram o endurecimento do crime. Essa discussão traz, no aspecto de todos que estão propondo a sua solução, um ponto em comum. É o reconhecimento de que os mecanismos legais hoje existentes não são suficientes para enfrentar algumas situações que a gente vê. Nós vimos drone jogando bomba, em São Paulo nós vimos o crime organizado na economia formal, nos postos de gasolina, nas empresas de ônibus, a gente vê em motel, em fintechs, enfim, em várias soluções. Rio de Janeiro tem a sua especificidade e os outros estados também. Mas o fato é que nós temos mais de 85 facções no Brasil. As principais, Comando Vermelho, PCC, mas existem outras facções que em alguns momentos se aliam ou não. Esse debate em torno de uma melhora na legislação é extremamente positivo, dentro da lógica do ótimo inimigo do bom. Ontem mesmo na reunião, o
presidente Hugo Motta deixou muito claro que esta pauta faz parte da discussão no Congresso Nacional e, de certa forma, elogiou a relatoria por parte do secretário Derrite. Hoje ainda, o secretário Derrite aproveitou o fato de que nós estamos reunidos em Congresso, todos os procuradores-gerais, para pedir algumas soluções ou algumas sugestões e nós fizemos observações, inclusive em relação a uma falta de demonstração específica de que o Ministério Público mantinha o poder de investigação, já que dizia apenas sobre controle externo. E nós apresentamos essa sugestão para o Derrite, que imediatamente acolheu essa proposta. No que diz respeito à questão relacionada à Polícia Federal, esse debate é muito importante, muito embora a Constituição Federal garanta essa primazia e tenho certeza que durante o debate no Congresso Nacional isso vai ser ajustado. Porque ainda hoje fica uma discussão um pouco de narrativas, mas não existe nenhum tipo de risco para o sobrestamento de competências estaduais ou federais. Mas é sempre bom explicitar mais aquilo que a Constituição diz. Da parte do Ministério Público, e eu representando São Paulo, nós já realizamos cerca de 200 operações do GAECO com todo o sistema de segurança, com agências de controle, com a Polícia Federal, e essas operações foram exitosas. 200 operações onde não houve um único tiro, sequer tiro de borracha, e os alvos atingidos, onde ocorreram menos prisões e mais asfixia financeira. O grande mérito desses projetos é o reconhecimento dessa necessidade de você atingir o crime num outro foco, né? Hoje está previsto no projeto apresentado pelo deputado Derrite o perdimento antecipado de bens, né? A ação de perdimento de bens. Isso daí foi uma proposta do Ministério Público. Na verdade, esta é uma ação, independentemente da ação criminal, que visa o perdimento, por exemplo, de um helicóptero, como naquele caso do André do Rep. O helicóptero levava drogas, houve a prisão, o helicóptero foi para a Polícia Civil, com uma nulidade pelo STJ, esse helicóptero voltou para as mãos do André do Rep. Este projeto traz legislações da Nova Zelândia, da Austrália, do Reino Unido, onde demonstra que um helicóptero não pode ter o desvio da sua finalidade, que é transportar pessoas. Basta demonstrar que ali tinham drogas, desviou a finalidade, a ação civil perde. Um sítio foi feito para lazer, para moradia das pessoas, não como casa-bomba, para guardar armas de fogo, para guardar objetos ilícitos, para ser local de treinamento de pessoas de tiro para o novo cangaço, como nós já pegamos em São Paulo. Então, são situações que vêm a modernizar a nossa legislação. Então, eu, como Ministério Público, que atua abaixo de palanque, acima de partido, eu comemoro e celebro essa discussão, porque é o que a população espera de nós. A população brasileira, quando vê esse debate, ela está certa de que o Estado fez a opção pelo enfrentamento, que é isso que todos nós esperávamos. Agora, a maneira de se aprimorar essa legislação, ela vai ser encontrada no debate parlamentar, né, que é o foro adequado para esta situação. Então, eu tenho certeza que vamos encontrar aí, que o Congresso vai encontrar um texto que venha melhorar essa situação e dar aos órgãos como Ministério Público, Judiciário e polícias as condições legais para você enfrentar esses fenômenos que dizem respeito ao domínio de território. Não é possível as pessoas fecharem entradas de comunidades e como riscarem no chão uma linha dizendo, olha, a partir daqui de dentro o gás é meu, mototáxi é meu, né? As regras são minhas. Isso daí é uma absoluta inversão do papel do Estado. E o Estado tem sim que olhar com apoio da comunidade nessas questões, sempre com observância dos ditames constitucionais. Pedro Venceslau, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, te escuta. Doutor Paulo, o promotor Lincoln Gaquia, que comanda o GAECO aqui de São Paulo, fez críticas duras ao projeto do Guilherme Derrite, ao substitutivo dele, mesmo depois das modificações que ele fez, preservando pelo menos em parte a atuação da Polícia Federal. Um dos questionamentos feitos pelo Gaquia e também pela Polícia Federal é em relação ao fato de que o governo do Estado teria que ser comunicado ou teria que autorizar a investigações feitas pela Polícia Federal. E aí eu pergunto isso, como é que o senhor avalia esse ponto, uma vez que várias investigações da Polícia Federal
são em relação à atuação de policiais civis, que são muitas vezes acabam se ligando ao narcotráfico, como aconteceu, por exemplo, no caso do Glitz Bar, no PCC aqui em São Paulo, no caso de Marielle, no Rio de Janeiro. Como é que a Polícia Federal vai investigar um policial civil que está na sua guarda-chuva do governo do Estado, que teria que autorizar uma investigação contra o próprio governo? O doutor Lincoln Guaquia é a maior autoridade em crime organizado nesse país. Eu tenho profundo respeito. Nós realizamos inúmeras operações junto. O doutor Lincoln é uma referência para todos nós no Brasil. E o doutor Lincoln, com o seu posicionamento, ele vem aprimorar o debate por conta desses mecanismos, né? Como a gente diz, ninguém tem a receita pronta. Essa receita vai ser construída no debate parlamentar. Então, quando o doutor Lincoln aponta as preocupações dele, inclusive o texto novo vai ser um outro texto apresentado, as coisas vão se ajustando até que se aprimore essas questões. O que eu posso dizer é que a Polícia Federal, ela investigou diversas ações sozinha, por ela mesma. Ao final da investigação, como o resultado implicava no estado de São Paulo, eles nos trouxeram todo o relatório, todas as informações e como havia envolvimento, num dos casos, de autoridade pública, eu ofereci a denúncia com base em tudo que a Polícia Federal fez. Após o oferecimento de denúncia, outras investigações nós estamos fazendo em conjunto. Eu coloquei o GAECO para conversar com a Polícia Federal e tem sido um resultado muito bom. Quanto mais polícia, melhor. É isso que a sociedade espera de todos nós, né? O Brasil, ele tem capacidade de mostrar que é mais organizado que o crime organizado. Mas todos nós, e aqui me perdoam, algo muito transparente, nós temos que ter em mente que não cabe debate ideológico nesse momento, né? Nós estamos tratando de segurança, de vidas humanas e toda a sociedade deve vir ajudar nesse processo estrutural, como o ministro Alexandre está tratando de cuidar, e isso daí foi algo histórico que aconteceu para todos nós, porque nós vamos abastecendo a DPF de informações nossas, a questão do banco de faccionados, todo mundo comemora e diversas outras ações por conta disso. Então, é um momento rico que nós não podemos deixar retroceder em termos de se manter uma legislação da década de 40, de décadas anteriores e que já foram ultrapassadas por legislações do mundo inteiro, que é o que hoje tanto o governo apresenta, e a gente tem que comemorar o projeto apresentado pelo governo, como também o substitutivo apresentado pelo deputado Derrite, que ouviu também, como governo, muitas pessoas para que se chegasse a essa redação. Doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, Procurador-Geral de Justiça, para a gente concluir essa investigação, essa entrevista, como os Ministérios Públicos vão acompanhar o debate aí no Congresso? Minha pergunta é no seguinte ponto: existe toda uma atenção para qual texto que vai ser colocado na Câmara? E como o senhor disse, o senhor usou uma expressão muito feliz, né? Abaixo dos palanques e acima dos partidos, para deixar claro que é um papel institucional de colaborar com o melhor texto possível. Mas é um texto que vai passar pela Câmara e depois passar pelo Senado. A ideia dos Ministérios Públicos é de que fazer com que, de fato, esse texto seja aprovado este ano e venha a ser um texto que possa ser sancionado, ou seja, passe não só pela Câmara, pelo Senado, seja sancionado, porque sabemos que ano que vem, ano eleitoral, pode ser que esse debate fique ainda mais contaminado de ideologia do que já está hoje, não? Exatamente. O que a gente vê é o seguinte, o projeto apresentado pelo governo é um projeto bom, trouxe uma série de ações como o confisco, como a intervenção em empresas que estão ligadas ao crime organizado e diversos outros avanços. O projeto que o deputado Derrite trouxe, ele aprimora, a nosso ver, estas situações, trazendo ação de perdimento de bens, que é uma das maiores inovações que nós estamos falando em relação ao combate ao crime organizado, que afeta mesmo na asfixia financeira. Então, tirando este debate que envolve governo federal e estadual relacionado à Polícia Federal, debate esse absolutamente pertinente, que deve ser superado para que se evite sobreposições, né? Isso eu acho que é muito tranquilo se resolver no parlamento, porque me parece que este é o ponto mais fundamental dessa questão. Mas pelo que eu vi, o projeto apresentado
pelo deputado Derrite, aprimora e muito o projeto que o governo trouxe, que já trouxe com inúmeras melhorias. Então, eu acho que está todo mundo falando a mesma coisa. Eu volto ao início, né? O Estado está mostrando que fez opção pelo enfrentamento legal, e isto é muito bom para a sociedade. Nós conversamos com Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, chefe do Ministério Público de São Paulo, que está em Brasília, está acompanhando de perto este debate sobre a legislação para enfrentamento ao crime organizado. Doutor Paulo Sérgio, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no 360, portas sempre abertas. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também, Pedro Venceslau e Larissa Rodrigues, que me acompanharam nessa entrevista.